Fala pessoal, beleza? Tô de volta. Então, depois que eu gravei aquele último vídeo no canal, dando aquele guia de JavaScript do que eu acho que vocês devem estudar, eu recebi muito pedido do pessoal para fazer um vídeo sobre expressão regular, que foi exatamente um dos tópicos que eu comentei que eu achava mais difíceis de aprender em JavaScript. E realmente é uma das coisas mais difíceis, não porque eu acho que seja algo complexo, mas é porque é algo difícil de você ler. Quando você vê uma expressão regular pronta, você se assusta com ela porque é um código muito feio de você olhar. A gente costuma brincar, inclusive, que expressão regular é algo que é write only. Você só consegue escrever aquilo, depois para ler é realmente uma loucura. E isso não é algo exclusivo para iniciantes. Programadores mais avançados também têm dificuldade de entender uma expressão regular. É algo que realmente é chato de você fazer. Mas é importante você entender como construir uma, porque se você entender como que constrói, entender como é que funciona os caracteres especiais dela, como é que você monta uma expressão regular, você consegue, se você precisar dar manutenção em alguma expressão regular, você consegue de forma cautelosa e analisando ela etapa a etapa e entendendo o que ela faz. É a forma mais prática que eu conheço de fazer esse tipo de manutenção. Então vamos lá. A ideia desse vídeo aqui é eu mostrar aqui um resumo, uma forma rápida das coisas que eu considero fundamentais de você saber em expressão regular. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo aqui bem simples. Vou botar aqui um texto aqui, Rodrigo, por exemplo, meu nome. Vou botar inclusive com R maiúsculo. Então qual é a ideia dessa página aqui? Eu criei uma páginazinha aqui bem simples, onde eu coloco um texto aqui em cima. Aqui embaixo eu vou colocar o código de uma expressão regular. E aqui embaixo é realmente um código. Eu posso botar aqui, por exemplo, um new regasp, que é a forma que a gente cria uma instância de expressão regular. E aqui dentro de aspas, a gente coloca qual texto que eu quero buscar. Então, na prática, eu vou fazer um eval no que está aqui dentro. Então, ele vai fazer um evaluate dessa expressão e vai executar o código depois. Se o texto que eu buscar aqui dentro existir na minha string, ele vai marcar aqui embaixo com um destaque, vai ficar rosa a palavra ou a letra que a gente está buscando. Então, vamos começar aqui com um exemplo bem tosco. Vamos colocar aqui, por exemplo, a letra O. Vocês vão perceber que ele vai encontrar aqui a ocorrência da letra O. Então, isso aqui seria o exemplo mais simples possível de expressão regular. Você buscou uma letra dentro de uma palavra. E aí, o que tem que ficar claro para vocês aqui dentro? Eu posso estar querendo buscar realmente coisas dentro de uma string, tipo assim, como, por exemplo, como se fosse no SQL um like da vida, né? Ou um contains de uma função de string, ou eu quero poder buscar a palavra exata, fazer um match exato. Isso que eu estou fazendo aqui seria um contains. Então, eu estou buscando aqui qualquer ocorrência dessa letra aqui dentro de uma string. Se eu quisesse buscar pela palavra exata, é uma outra forma de fazer. Então, antes de eu partir para essa segunda forma, que é um pouco mais complexa, porque usa caracteres especiais, vamos primeiro trocar isso aqui e usar o sintaxe sugar que existe no JavaScript, que é o literals. Então, ao invés de eu criar um new regasp aqui e botar dentro de strings aqui a letra O, a gente pode simplesmente botar aqui duas barras e aqui dentro colocar a letra O. Isso aqui seria a mesma coisa. Então, sempre que possível, use o literals, porque fica muito menos verboso. Tem alguns casos que você não consegue usar o literals porque você precisa, por exemplo, buscar uma string que vem de uma variável, que é um valor dinâmico, você não sabe o que você está buscando. Então, nesses casos, você acaba tendo que usar o new regasp e concatenar a string. Mas, sempre que possível, use esse modelo aqui. Então, como eu falei, eu estou buscando aqui qualquer ocorrência da letra O. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber, na palavra Rodrigo eu tenho duas vezes a letra O, ele só encontrou a primeira. Por padrão, expressão regular só encontra a primeira ocorrência. Se você quer que ele encontre mais de uma, ou todas no caso, você coloca a flag G no final. Então, essa flag aqui tem que ficar fora das barras da expressão regular. Se fosse naquele modelo antigo do new regasp, você colocaria um segundo parâmetro como string também com a letra G. É parecido com isso aqui. E aqui ele encontra todas as ocorrências. Vamos colocar aqui um segundo exemplo que seria a letra R. Nesse exemplo aqui, ele vai encontrar somente a letra R do início. Ele não vai encontrar a primeira porque é case sensitive. Faz diferença maiúscula ou minúscula. Se você quiser ignorar isso, você coloca mais uma flag que aqui no final, que seria a letra I. Aí ignora o case também. E aqui tanto faz você botar a ordem IG ou GI. Isso aqui não faz diferença. Então, essas aqui são as flags que eu estou usando. Cada letra aqui que eu colocar representa uma flag. Existem outras flags, mas eu acho que essas duas aqui são as que são importantes de você aprender. São as que são de fato usadas no dia a dia na programação. Então vamos lá, se eu quisesse fazer uma busca aqui pela palavra Rodrigo exatamente, eu não quero mais fazer aqui, buscar caracteres aqui dentro que estão espalhados, né? Eu quero buscar exatamente pela palavra Rodrigo.
Para eu fazer isso, eu tenho que colocar dois caracteres especiais aqui. O primeiro seria o til. Quando eu coloco o til no início da expressão regular, eu estou dizendo que tem que começar com a letra R. Então esse til diz, o que vier depois do til tem que ser exatamente a minha primeira letra da minha string. Então ele vai continuar encontrando porque a gente começa com a letra R aqui embaixo. Eu posso dizer também aqui, hora aqui, botar $1 no final, para dizer que isso aqui é o final da minha string. Então nesse caso ele vai parar de encontrar porque o final da string, que seria essa letra O aqui, ele tem que encontrar agora exatamente a palavra Rodrigo. Então nesse caso aqui, para ele fazer um match agora só, eu digitando realmente a palavra Rodrigo inteira. Então essa aqui seria a forma de você comparar uma palavra inteira, né? Fazer um match exato. Então você pode brincar com isso aqui, né? Você pode ter, por exemplo, aqui somente Rod, por exemplo, e aí posso tirar o $, do final. Então eu posso dizer para ele que eu quero que comece com essas letras aqui, com essas 3 letras Rod, e o que vem depois tanto faz. E aí nesse caso aqui ele vai continuar encontrando porque começou da forma que ele esperava. Ou podemos fazer o contrário aqui também. Podemos botar aqui Igo no final e $. Se ele terminar com Igo, está valendo também. Então dá para você brincar com esses caracteres especiais aqui. E o que é importante vocês perceberem no caractere especial? Eu posso, por exemplo, ter a minha frase aqui, botar aqui, por exemplo, Rodrigo, e botar $1 no final. Isso aqui faz parte da minha string, né? O caractere $, aqui é um caractere válido, né? É um símbolo válido. A gente usa, por exemplo, para representar moeda. Então, como é que eu faço para buscar, por exemplo, esse caractere $, aqui dentro da minha expressão regular, já que ele é um caractere especial que diz que é o fim da minha palavra? Então, nesse caso, a gente tem que colocar um contrabarra na frente. Sempre que eu tenho um caractere especial, que é um caractere usado pela Regex, a gente coloca um contrabarra na frente, e aí ele entende que eu estou querendo pegar o caractere $. Não estou querendo usar o caractere especial de $, da expressão regular. Essa aqui é a diferença. E agora sim ele encontrou esse caractere. Então essa aqui é a base principal de expressão regular. Isso aqui é a base para você fazer coisas mais complexas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto aqui que eu tenho pronto, que é um texto bem maior. É basicamente o texto que eu tenho na minha página da Udemy, falando sobre minha experiência. Só que eu modifiquei um pouco esse texto aqui. Coloquei alguns caracteres especiais aqui no meio, aumentei um pouco o tamanho de algumas palavras para dar para a gente fazer alguns exemplos aqui dentro mais práticos. Então vou começar aqui apagando esse $, da nossa Regesp. Vou manter aqui só o estado inicial, que seria uma Regesp vazia. Vou manter aqui o GI, porque eu quero qualquer ocorrência, e case insensitive. Quando a gente tem geralmente frases assim, eu quero buscar palavras ali dentro, você dificilmente vai usar aqueles caracteres de til no início e $, no final. Isso é mais quando você quer fazer realmente um match exato. Então, o que é importante, na minha opinião, a gente se conhecer aqui? Tem 3 caracteres especiais que são... a utilidade deles é praticamente a mesma, só que eles mudam só como é que cada um funciona. Eu acho que é importante vocês conhecerem. Aqui dentro desse exemplo, eu coloquei, por exemplo, a palavra React várias vezes, com algumas modificações aqui dentro dele. Então, vamos criar um exemplo aqui. Vamos buscar aqui por React. Vocês vão perceber que ele encontrou aqui várias ocorrências. Algumas delas ele botou mesmo tendo mais texto dentro, porque a gente não está mais colocando aquele match exato, né? Então, se ele encontrar a palavra React, ele coloca aqui dentro como OK. Então, o que eu posso fazer aqui como um delimitador aqui para ele encontrar algo um pouco mais exato, é colocar depois do React o vírgula, que seria a forma que eu estou usando aqui para separar uma palavra da outra, né? Normalmente a gente separa com espaço, nesse caso aqui tem uma vírgula como separador, já me serve. Então, se eu quisesse encontrar aqui, por exemplo, React ou React.js, como é que eu faria isso? Então tem 2 formas de eu fazer isso. Eu posso botar aqui, por exemplo, dentro de parênteses, React, e eu posso usar aqui o pipe como se fosse o ou, e aqui dentro eu colocaria React.js. Nesse caso aqui ele está buscando React ou React.js seguido de uma vírgula, e aí ele vai encontrar esses 2 casos. Nesse caso aqui não vale a pena você colocar dessa forma, fica muito verboso, porque a palavra React aqui está repetida nos 2 casos, né? A única coisa que muda aqui é o final dele, se tem JS ou não. Então nesse caso é melhor você não usar o parênteses, deixa somente aqui o React como estava antes, e essa parte que você quer que seja variável, você coloca dentro de parênteses para você fazer um agrupamento, e você coloca aqui dentro do JS. Como o parênteses dentro da expressão regular também é um caractere especial, você vai perceber que ele vai continuar encontrando o React.js aqui dentro. Ele não está buscando pelo caractere parênteses. Isso aqui é só estou dizendo para ele, estou agrupando esses caracteres aqui dentro. E agora que eu agrupei eles, eu posso fazer algumas coisas aqui dentro. Eu posso botar, por exemplo, aqui no final uma interrogação.
essa interrogação diz para mim que o último caractere que veio antes da interrogação, e aqui nesse caso não é um caractere, né? Como a gente agrupou esse agrupamento todo, então todos os caracteres que estão dentro dele, eles podem existir nenhuma ou uma vez. É isso que a interrogação diz. Então nesse caso aqui ele está encontrando React e React.js, porque num caso ele encontrou JS uma vez e no outro caso ele não encontrou nenhuma. Isso aqui é uma outra forma de você escrever isso aqui, que seria você botar chaves depois de algum caractere. Nesse caso aqui vale a mesma coisa, as chaves estão vindo depois de algum caractere. Como a gente tem o último caractere aqui é um agrupamento, vale para o agrupamento inteiro. Então aqui eu posso dizer, por exemplo, que eu quero 0 ou 1. O que é isso? Estou dizendo que no mínimo 0 ocorrências e no máximo uma ocorrência. Então isso aqui seria a mesma coisa que a gente usar a interrogação. Vocês vão ver que o resultado aqui embaixo é o mesmo. E com isso aqui a gente pode fazer algumas brincadeiras. A gente pode dizer, por exemplo, que eu quero no mínimo 0 ocorrências ou no máximo nada. Eu não coloco nada aqui no final. Isso quer dizer que posso ser infinitas ocorrências aqui. Nesse caso aqui ele vai encontrar todos os React com JS. Não importa quantos JS eu tenha seguidos, porque eu disse aqui que esse JS aqui pode ter 0 ou N ocorrências, né? Então ele encontra todos eles ao mesmo tempo. Eu poderia limitar que eu quero só de 0 a 2, por exemplo, e esse que tem 3 ocorrências aqui não viria. Então dá para você fazer bastante coisa com isso. Você pode também aqui ser mais exato. Você pode dizer que eu quero exatamente com 0, ou seja, nesse caso aqui seria algo que não faz muito sentido, né? Eu quero o React que não tenha JS no final, que seria esse primeiro, que na verdade que seria a mesma coisa de você botar somente o React aqui. Mas a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, dizer que eu quero somente o React.js com uma ocorrência de JS, ele pegaria exatamente esse. Então dá para você manipular essas chaves aqui, botar um range ou botar um valor fixo também. Além disso, a gente pode usar aqui também o mais. Então o mais seria um outro símbolo de caractere especial que seria equivalente a uma interrogação, só que ele quer dizer uma ou mais vezes. Então nesse caso aqui você vai perceber que o React normal não entra, porque ele tem 0 ocorrências. Só os que tem uma ou mais aparecem. E para finalizar a gente tem o asterisco, que seria nenhuma ou muitas. Então nesse caso aqui ele pegaria todas as ocorrências desde o 0 até o N. E a gente pode também escrever o mais e o asterisco com aquela notação de chaves. O mais seria 1, que seria no mínimo 1 e no máximo infinito. E o asterisco seria 0, que é no mínimo 0 e no máximo infinito. Então entender isso aqui, na minha opinião, é importante. Você sabendo isso aqui, você consegue entender várias formas de você escrever uma mesma coisa na expressão regular. E tem pessoas que usam uma sintaxe, tem pessoas que usam outra. Então é bom você conhecer as duas. Ambas são corretas. O que mais que vale a pena a gente falar aqui? Vale a pena a gente falar também que a gente pode, por exemplo, aqui, a gente fez um exemplo com o React.js, né? Mas eu tenho também escrito aqui, eu escrevi de propósito, React.ts de TypeScript, só para a gente poder fazer também uma brincadeira aqui com o ou que a gente fez há pouco tempo, né? Então a gente poderia botar aqui o React.js interrogação, por exemplo, para ser 0 ou 1. E eu posso botar aqui, por exemplo, que eu quero React.js ou React.ts também. Então eu poderia botar aqui dentro aquele pipe TS que a gente usou há pouco tempo agora, que seria o ou. Então dentro do parênteses eu estou dizendo, ó, eu aceito JS ou TS. Isso aqui pode ter 0 ou uma vez. Então, nesse caso aqui, ele vai encontrar React, React.js e React.ts. Então, dá para fazer bastante coisa com isso aqui. Outros caracteres especiais aqui que são importantes vocês conhecerem. Eu vou apagar isso aqui tudo aqui de dentro agora. Vou voltar para o estado inicial. Temos o /n, que é quebra de linha, que é um caractere bem conhecido, né? A gente não consegue visualizar ele aqui dentro porque ele é invisível, mas dá para ver aqui que tem 3 ocorrências, que são todas as vezes que a gente quebra um parágrafo aqui dentro da nossa frase. Se você quiser ver isso aqui funcionando, você pode, por exemplo, mandar ele printar o próximo caractere depois da quebra de linha. Nesse caso aqui, como o próximo caractere depois da quebra de linha é algo que eu não sei qual é o caractere, né? Pode ser qualquer letra aqui, como é que eu represento qualquer coisa dentro da expressão regular? Seria o caractere ponto. Ponto na expressão regular quer dizer qualquer coisa mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei que eu quero quebra de linha seguido de qualquer coisa. E aqui no nosso código ele está deixando rosa tanto a quebra de linha quanto o próximo caractere. Só que a quebra de linha, como é invisível, a gente não está vendo. Então, a gente está vendo aqui só a próxima letra printada. Beleza? Se eu quiser de fato mostrar o caractere ponto, a gente precisa usar o recurso do backspace ponto, porque é um caractere especial. Nesse caso aqui ele vai mostrar todos os pontos que a gente tem dentro da nossa frase.
Então é sempre assim, sempre que for um caractere usado pela RegEsp, você coloca um contra barra na frente. E tem outro caractere especial aqui que é interessante, alguns, né? Temos aqui um que representa números. Então, antes de eu mostrar o caractere do número, como é que a gente pode representar isso aqui de uma forma um pouco mais verbosa? A gente pode usar isso aqui dentro de colchete. O colchete também é bom vocês conhecerem. É uma forma que a gente tem aqui de dizer que eu aceito qualquer um dos caracteres que estão aqui dentro. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qualquer caractere que está dentro desse colchetes aqui é válido. Ou seja, dentro dessa minha string toda aqui, o único número que eu tenho aqui dentro é esse 20, que é o meu tempo de experiência que eu coloquei aqui dentro. Então, ele encontrou somente isso aqui dentro disso aqui tudo. Então, é uma forma de você encontrar números dentro de uma string. Isso aqui, existe uma forma mais enxuta de você escrever isso. Você pode trocar isso aqui tudo pelo /d, contra /d. Isso aqui seria um atalho para aquilo que a gente escreveu agora, que é uma forma de você encontrar somente dígitos, somente números dentro de uma string. Uma outra coisa que é importante vocês perceberem aqui, como eu coloquei somente o /d aqui, o que eu estou dizendo para o meu código? Encontra qualquer caractere numérico no meu código. Ele encontrou aqui duas ocorrências, porque um é para o número 2 e um para o número 0. Cada número aqui, cada símbolo é uma ocorrência. Se eu quisesse encontrar um número inteiro, eu deveria, depois do /d aqui, usar, por exemplo, um mais, né? Estou dizendo para ele que eu quero encontrar uma ocorrência que tenha um dígito ou mais. Então, não importa quantos dígitos vão ter aqui, ele vai considerar isso aqui como se fosse uma palavra só. E nesse caso, ele vem como uma ocorrência, que foi o que a gente falou agora há pouco. Um outro caractere especial que eu acho interessante vocês conhecerem é o /s. O /s seria para representar, por exemplo, qualquer espaço em branco na nossa string. Então, pode ser aqui realmente um espaço, uma tabulação, quebra de linha, qualquer coisa referente a isso. Então, nesse caso aqui, como eu coloquei o /s, está encontrando todas as ocorrências dele, ele está encontrando 73 espaços em branco. Mais uma vez, a gente não vai conseguir visualizar isso aqui, porque eles são invisíveis. Mas a gente pode, por exemplo, mostrar aqui o próximo caractere depois do /s, só para visualizar isso aqui. Então, vou colocar um ponto depois do /s, e ali vai mostrar sempre a primeira letra de cada palavra aqui em rosa. Então, dá para você fazer bastante coisa com isso. A gente também tem a negação do /s, que seria o S maiúsculo, que seria todos os caracteres que não são de espaço. Então, nesse caso aqui, ele tem 449 caracteres que não são caracteres de espaçamento. Você pode, inclusive, usar esse /s maiúsculo aqui para contar quantas palavras você tem numa frase, né? Porque aqui eu estou pegando cada caractere, mas se eu colocar aqui, por exemplo, um mais, ou seja, se eu tiver um ou mais caracteres na minha que não sejam do tipo espaçamento, isso aqui forma uma palavra, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 74 ocorrências, são 74 palavras que a gente tem aqui dentro. Então, dá para você usar esses recursos de caracteres especiais para você fazer bastante coisas que às vezes a gente faz na mão com JavaScript, fazendo looping, fazendo condições. Você resolve isso aqui de uma forma bem elegante, bem simples, com poucos caracteres aqui dentro. Então, basta você conhecer de fato realmente esses caracteres especiais da expressão regular. Esses aqui são os mais importantes que eu me lembre. Tem mais um aqui que eu acho interessante a gente conhecer, que é o /w, que seriam caracteres alfanuméricos. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar somente letras, números e o underline. Então, aqui seria bom para validar e-mail, por exemplo. E-mail, a gente não aceita caractere acentuado, não aceita diversos caracteres esquisitos, então pode ser uma boa a gente usar isso aqui, pelo menos para aquela parte inicial do e-mail. A gente pode, inclusive, aqui finalizar essa aula aqui criando aqui um modelo de validação de expressão regular com e-mail. Eu acho que vale a pena, só para a gente botar em prática diversas coisas que a gente falou aqui nessa aula juntos, né? Eu acho que vai ficar legal finalizar. Então vamos lá, vou apagar isso aqui tudo, vou botar aqui o meu e-mail, e aí só lembrando para vocês aqui, a minha ideia não é criar um validador de e-mail que você vai usar aqui em produção, tá? Já existe expressão regular pronta para isso hoje em dia. Se você vê a expressão regular que já existe de e-mail, você vai tomar um susto de tão grande que ela é, de tão complexa que ela é. A ideia aqui é só realmente a gente praticar o que a gente falou até agora. Então vamos lá, vamos começar apagando isso aqui. E o que é interessante aqui, já que a gente está validando um valor fechado, nesse caso eu acho interessante a gente limitar que eu quero que seja um match exato, ou seja, eu quero que ele comece e termine da forma que eu quero. Então eu não quero, por exemplo, botar aqui dentro a letra O e que ele encontre algumas ocorrências. Não, eu só quero que ele fique rosa aqui embaixo se ele for realmente um e-mail válido.
Então, vou dar um Ctrl Z aqui e vou voltar o tio e o dólar. E o que eu colocar aqui dentro tem que fazer realmente um match válido. Então, vamos lá. A parte inicial do e-mail, vamos dizer que a gente queira aceitar aqui qualquer caractere alfanumérico, que é o /W. Então, vou botar aqui o /W. Porém, eu não quero somente caracteres alfanuméricos, porque são números, letras e o underline. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou usando um ponto aqui no meio. Então, o ponto é um caractere que é válido no e-mail. Então, vamos adicionar, além do alfanumérico, que é um /W, eu quero aceitar também o ponto. Então, como é que eu faço para aceitar mais de um aqui desse? A gente falou sobre isso, a gente coloca aqui dentro de parênteses o /W. E aqui eu posso usar o pipe para dizer ou. Então, eu aceito o /W ou o ponto. Só que lembrando que o ponto é um caractere especial na expressão regular. Então, eu tenho que colocar contra barra ponto. Podemos colocar aqui mais um exemplo. A gente pode colocar aqui, por exemplo, mais um pipe e botar o traço, o hífen. O hífen eu acredito que a gente não precisa de contrabarra, ele não é um caractere especial do Regesp. Então eu estou aceitando aqui qualquer caractere alfanumérico, ou ponto, ou hífen. Isso aqui pode existir mais de uma vez, né? Então tem que ter pelo menos um ou vários. A gente pode, inclusive, ser um pouco mais restritivo aqui, dizer, por exemplo, que essa primeira parte do e-mail tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então a gente pode colocar aqui as chaves e dizer que eu quero aceitar no mínimo 3 e no máximo, sei lá, digamos que exista um limite para isso que seja no máximo 20 caracteres. Então a gente pode fazer algo desse tipo. Não sei se existe essa regra, tá? É só para simbolizar aqui uma validação. Então validamos aqui inicialmente essa primeira parte aqui. Depois tem que seguir de um arroba. Então o arroba também não é caractere especial, então a gente pode colocar ele diretamente aqui. Depois do arroba a gente tem aqui o provedor. Então aqui no provedor a gente poderia colocar, por exemplo, dentro de parênteses aqui, e limitar alguns provedores que a gente conhece, e-mail, hotmail, por exemplo, botar algo assim mais marretado. Ou se você não quiser ser tão rigoroso aqui, você pode botar mais uma vez, que a gente vai aceitar aqui, por exemplo, um /W+. E aí ele aceitaria qualquer caractere alfanumérico mais de uma vez, até que a gente encontre o ponto. Então, cabe a você aqui decidir se você vai usar um modelo ou outro, ambos servem. Então, o ponto aqui, mais uma vez, a gente tem que colocar /ponto. Então, ele encontrou mais um ponto e no final aqui a gente quer, por exemplo, o ponto .com. Então, aqui para finalizar, vamos usar mais um recurso que a gente falou aqui na aula. Eu quero aceitar, por exemplo, aqui o .com, .com.br ou .net. Então, como é que eu faria isso? Eu vou botar aqui dentro de parênteses. E aqui dentro eu vou botar o ponto, a gente já colocou aqui atrás. Então seria aqui dentro só o com. Mas eu quero o .com ou .com.br. Então vamos lá, primeira coisa. Já ficou rosa aqui embaixo. Minha validação de e-mail aqui já passou. Com essa Regesp aqui já estou validando o meu e-mail, já está passando, beleza? Mas digamos que, por exemplo, que eu queira aceitar que o meu e-mail mudou, agora é .com.br. Ele voltou a não passar mais. Eu quero aceitar .com ou .com.br. Então, como o .com é comum para os dois, eu vou botar aqui .com e aqui dentro eu vou botar um outro parênteses e aqui dentro contra barra .br e esse BR aqui eu boto uma interrogação, ou seja, eu quero aceitar com BR ou sem BR. Então está passando aqui embaixo, a validação já está rosa e se eu tirar o BR ele tem que passar também. Então aceitou um e o outro. Se eu tirar a interrogação daqui, o .com para de funcionar. Então beleza, está funcionando esse aqui também. Eu quero aceitar também o .net. Então, depois do .com.br, a gente bota aqui um pipe e bota aqui net. Então, se eu trocar o meu e-mail aqui para .gmail.net, também aceita, também está passando. Então, isso aqui é basicamente as coisas que você precisa saber sobre expressão regular. Tem uma segunda parte aqui que eu não vou cobrir nesse vídeo, que eu só vou gravar se o pessoal assistir isso aqui e achar que faz sentido ou gravar um outro vídeo, que seria a parte de capturas, que é uma parte que tem bastante coisa para falar também. Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa no comentário se vocês querem um vídeo sobre captura de expressão regular também. E para finalizar essa aula aqui, como eu prometi para vocês, né, que temos um exemplo aqui de expressão regular um pouco mais real, né, na prática, como é que funciona. E aí você olha isso aqui. Quem é que olha para um código desse e vai entender expressão regular? Quem é que vai dizer que isso aqui é uma coisa fácil? Você olha para isso aqui, de cara você se assusta logo, você não tem vontade de aprender isso aqui porque é algo que parece surreal de difícil. Mas depois que você aprende a fazer passo a passo, etapa por etapa, você vê que não é tão difícil assim. É difícil você dar manutenção nisso aqui, porque você precisa entender o que o cara fez, como é que o cara pensou aquela expressão regular. Então a forma mais prática, na minha opinião aqui, é você tentar analisar aqui bloco por bloco. Então eu sei que ele começa com isso aqui, tem que ser do início ao fim já, porque eu vi
o tio aqui no início e o dólar no final. Já sei que ele está ignorando o case e que é para encontrar várias ocorrências. E aí você começa a analisar cada um desses blocos individualmente aqui. Sempre que tiver um parênteses fica mais fácil, tu sabe que é um agrupamento. Esse agrupamento aqui tem que acontecer de 3 a 20 vezes. A gente pode inclusive aqui mexer nessa validação, né? Dizer que, por exemplo, aqui que no máximo vai ser 5, ele não pode mais passar a validação, porque Rodrigo.manguinho passa disso aqui. Então, podemos deixar aqui um limite livre também. Dá para fazer bastante coisa com isso aqui. Então, analisando bloco por bloco, acho que fica mais fácil de entender. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aqui com esse vídeo de inspeção regular. Sei que é uma coisa um pouco chata, mas talvez com uma explicação aqui um pouco mais prática como essa fique mais fácil de vocês entenderem. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!